Bom, eu queria agradecer o convite do GT Mundo do Trabalho, Seção Amazonas, para essa apresentação um pouco sobre o jornalismo no Amazonas num determinado momento recente da nossa história. Bom, meu nome é José Ribamar Bessa Freire, sou amazonense, estudei e me formei como professor normalista no IEA e fiz o curso clássico também no Colégio Estadual do Amazonas, sou do bairro de Aparecida, e aos 18 anos vim para o Rio de Janeiro estudar jornalismo na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me formei em jornalismo e, no processo de formação, eu já comecei a trabalhar e trabalhei em diferentes órgãos de imprensa e de agência de notícias. Eu comecei justamente com a Asapress, que era uma agência de notícia nacional que mandava notícias para jornais de todo o Brasil. Aí, em Manaus, a Crítica, o Jornal do Comércio, o jornal publicaram vários artigos meus enviados daqui do Rio através da Asapress. Depois eu trabalhei também no jornal O Sol, que foi um jornal de pequena duração, era editado junto com o Jornal dos Esportes, inicialmente, depois ficou independente, em 1967, que foi também fechado pelas condições políticas. Em 68, eu trabalhei no jornal O País, antes no jornal O Poder Jovem, que era um semanário, e no jornal O País. Todos esses jornais que eu falei para vocês fecharam. Aí eu fui para o Correio da Manhã, que era um jornal criado no início do século XX, né? E eu digo, bom, esse jornal é um jornal estável, não é um jornal novo. E entrei no Correio da Manhã, que também fechou. Eu fui para o exílio. Na França, fui correspondente do jornal Opinião, em Paris, que era um semanário editado no Brasil, que reproduzia parte dos artigos do Le Monde, que também foram censurados na época da ditadura, que havia uma censura muito forte. Eu tenho exemplares das matérias do Le Monde que foram censuradas pela ditadura militar. Bom, aí eu trabalhei também no Chile, num curto período, no jornal diário La Tarde. Na volta do exílio para o Brasil, eu vim para Manaus, fiz concurso para a Universidade do Amazonas, então, ela não era ainda a UFAM, era a FUA, Fundação Universidade do Amazonas, e para o curso de jornalismo. E comecei a formar jornalistas no Amazonas. Grande parte dos jornalistas hoje atuando na imprensa amazônica foram meus alunos. Posteriormente, como eu estava fazendo uma tese de doutorado em História inacabada na França, depois eu acabei me transferindo do curso de jornalismo para o curso de História. Esse é, digamos assim, a apresentação que eu queria fazer de mim para quem não me conhece. Então, o meu trabalho jornalístico
em Manaus, na volta que eu fiz, ele começou com o jornal Porantim. O jornal Porantim foi criado pelo CIMI. E aqui eu queria fazer um parêntese e dizer o que eu devia ter dito na entrada. Eu queria fazer uma homenagem aqui ao Rocha, um grande jornalista que atuou em todos esses jornais que eu vou fazer referência. O Porantim, a Luta Social, o jornal da CUT, enfim. E o J. Rocha morreu ontem, em Manaus. É uma perda assim, muito grande. E para um professor, a morte de um aluno é como a morte de um filho, é uma aberração, né? Quer dizer que a gente fica meio órfão. Então, eu quero fazer essa homenagem ao Rocha, que teria dado um depoimento assim, muito interessante sobre a fase posterior, né, do Porantim. O Porantim, então, foi um jornal criado no final dos anos 70, quando foi o CIMI Norte 1 resolveu criar, o CIMI Nacional resolveu criar o CIMI Norte 1. Era o padre Paulo Sus, que era o secretário-geral do CIMI Norte 1. E eu propus, eu fui para a reunião de fundação do CIMI Norte 1, e eu propus, então, que a gente criasse um jornal. Por quê? Um jornal só vinculado à temática indígena. Porque a cobertura dada pelos jornais de Manaus à questão indígena era horrorosa, era preconceituosa, quando não invisibilizava os índios. Eu posso dar um pequeno exemplo aqui, do Manuel Ticuna. O Manuel Ticuna apareceu nas manchetes dos jornais de Manaus, na época era crítica, notícia, como um estuprador de menores, etc. E não era nada disso. Está tudo lá no Porantim. Então, nós decidimos, perdão aí, nós decidimos, então, tirar esse jornal para... desculpa, mas eu tenho que desligar aqui. Nós decidimos criar esse jornal para tornar visível, dar visibilidade aos índios de uma forma que não fosse preconceituosa. O Porantim, na verdade, foi feito na cozinha da minha casa. Eu morava na Coabã do Parque 10, eu vi o remo do Porantim, que é um remo do Isaterê Maué. Eu vi esse remo no livro do Nunes Pereira e eu me encantei com o símbolo, porque é um remo que é, ao mesmo tempo, um remo sagrado, ele pode servir de arma, de borduna, mas ele é também uma espécie de livro, porque os desenhos no Porantim são recursos mnemônicos que permitem que os velhos lessem no Porantim os mitos de origem. Aí eu achei que era o nome mais apropriado. Estava havendo uma discussão para a escolha do nome, não sei quanto, e eu já cheguei com esse nome. Algumas pessoas não gostaram, acharam que foi muito autoritário, mas cheguei e foi aprovado pela maioria. E nós decidimos, então, editar esse jornal. Olha só, esse jornal ele foi editado a mimeógrafo. Eu acho que os jovens de hoje nem sabem o que é o mimeógrafo, né?
a gente editava mimeógrafo até o 8º número. E tivemos o prazer de, assim, um dos primeiros números, a mimeógrafo, uma folha mimeografada, dá uma manchete: mataram 100 índios Yanomami no rio Maiá. A imprensa não deu. Aí fazíamos uma pergunta: nada aconteceu? E soltamos, então. Como é que a gente conseguia esse tipo de informação? O Porantin era o único jornal do mundo que tinha correspondente em todas as aldeias indígenas do Brasil, que eram freiras, missionários, agentes de pastoral, indigenistas, que mandavam as notícias para nós. Então, eu acho que foi até uma freirinha que mandou, ou não sei se foi já o padre Laudato, que trabalhava com os Yanomamis. Eu sei que chegou a notícia, nós demos na primeira página do nosso jornal biografado. O jornal, ele tinha uma função, e ele era distribuído, tinha uma tiragem de 1.000, 1.500 exemplares, e a gente distribuía na universidade, para os estudantes. O ICHL era o grande centro de distribuição lá do Porantin, né? E aí, de repente, eu vejo que todos os jornais do Brasil, na primeira página, citaram Porantin. O Estado de São Paulo, que não sabia que o Porantin era biografado, nos chamou de nosso confrade, né? Então, nós aparecemos em todo o jornal, foi um escândalo internacional, saiu fora do Brasil também, uma notícia que nós publicamos no jornal biografado. E aí, o general Smart, que era o presidente da FUNAI, disse que era mentira, que não foram 100 índios, foram, sei lá, deu um outro número, 80 e pouco. Não, disse que eram 36 índios. Está lá no Porantin, isso pode ser revisto lá, eu estou citando assim de memória. E aí o delegado da FUNAI em Manaus disse que deu um outro número e eles se atrapalharam todo com os números, né? A mesma coisa aconteceu com outros índios também mortos no Juruá. Aí nós publicamos a lista com o nome dos índios mortos, né? Então, esse foi um papel importante desenvolvido pelo Porantin. Como é que o Porantin era feito? Até o 8º número era mimeografado. A partir do 8º número, nós fomos para uma assembleia indígena e do CIMI em Goiás Velho, e lá se propôs, então, que o Porantin fosse editado impresso, né? Quer dizer, e aí se pagava uma gráfica do jornal, acho que o jornal A Notícia, uma época, ele o Porantin rodava lá, e passamos, então, a ser um jornal de 18 a 20 páginas, mensal, né? Impresso, com fotos, essa foi um pouco a trajetória de um jornal que até hoje continua sendo editado no Brasil mensalmente, né? Um jornal dedicado exclusivamente à questão indígena. E como é que ele era feito, então? Era tudo trabalho voluntário. Eu era o redator-chefe do jornal, o editava, e eu levei alunos de comunicação para trabalhar com a gente no jornal, também como um trabalho militante, voluntário. E aí vieram, entre outros, o Narciso Lobo, que era professor, depois fez concurso e entrou na Universidade do Amazonas, ele veio também para o Porantin. O Narciso e estudantes. Uma delas é professora hoje, a Conceição Derzi, a Natasha Fink, o Mário Adolfo, que é fantástico. O Mário Adolfo deu uma
cara nova para o Parintins, com suas charges instigantes, né? E que sintetizavam aquilo que a gente queria dizer. Então, vieram, os estudantes vieram, Verenilde Pereira, que depois ficou responsável pelo Parintins, Rocha, e tantos outros. Então, foi, na verdade, uma espécie de jornal laboratório também para os alunos. Eu poderia falar horas, mas como o tempo está limitado e tem que falar de outras experiências, né, eu diria, então, que o Parintins foi um jornal panfletário, não no sentido de não ter um compromisso com, digamos, a objetividade da informação. Panfletário porque se colocou abertamente em defesa dos índios, né? A gente aprende nos cursos de jornalismo que esse jornal funcionava assim como uma espécie de jornal laboratório para o curso de jornalismo da UFAM. Né? Nós, na época, ainda não tínhamos o jornal O Zero, que era o jornal laboratório do curso de jornalismo. Então, o Parintins funcionou. Eu levava aqueles alunos mais comprometidos com a questão indígena e que a gente também discutia em sala de aula, e fizemos, então, esse jornal, né, que teve, como eu dizia, um caráter panfletário no sentido não de sacrificar a objetividade, mas no sentido da paixão. Era um jornal passional, feito com paixão. A gente declaradamente estava ao lado dos índios e defendia os índios. O jornal, ele não tinha, olha só, ele não tinha uma unanimidade dentro da própria igreja. O CIM era um organismo da CNBB. Então, eu, por exemplo, passei a escrever alguns artigos com o pseudônimo de J. Barbosa. João Barbosa era o nome do meu pai. Inventamos um antropólogo, J. Barbosa, né, para publicar as questões, por exemplo, do Rio Negro, informações que nos eram fornecidas por um salesiano dissidente, o padre Casimiro, comprometido com a questão indígena. Ele nos mandava, mas ele não podia aparecer. Então, eu passei a assinar algumas matérias sobre os índios do Rio Negro com o nome de J. Barbosa. De outra feita, para fechar um pouco e dar uma dimensão do que foi o Parintins, o Jorge Teixeira, Coronel Jorge Teixeira, um prefeito que destruiu a cidade de Manaus, acabando com as árvores aí da João Coelho, fazendo pistas para carro. Ele foi para Rondônia, e como governador de Rondônia, tudo nomeado também, não havia eleição, pela ditadura. Ele veio a Manaus e deu uma declaração numa coluna social dizendo o seguinte: aqueles índios lá de Rondônia, eu vou jogar eles para o outro lado do rio. Eles são todos os bobalhões. Aí, diante disso, o Parintins tomou as dores dos índios. Fizemos uma notinha que o título era Teixeirão Bobalhão. E a gente caiu de pau em cima dele nessa notinha. Isso deu um rolo dentro da igreja. Estava vendo a reunião da CNBB também, do Norte aí, e os bispos disseram: não pode ser um jornal de igreja, não pode usar essa linguagem. Aí chamaram o Dom Ângelo Tchercoa, que era o arcebispo de Parintins, um homem conservador, de direita,
para puxar minhas orelhas, que eu era o redator-chefe. Ele me chamou, eles estavam, eu acho que na Casa Jordão, e aí debaixo de uma árvore, ele sentado, eu sentado, ele começou, meu filho, não pode fazer isso, esse jornal é um jornal de igreja, você está chamando o governador de bobalhão. Eu disse, não, nós só estamos devolvendo para ele aquilo que ele disse dos índios. Porque, se não é correto chamar um governador de bobalhão, muito menos é chamar povos, culturas milenares daqui de bobalhão. Então, ele passa a ser bobalhão porque ele chama os índios de bobalhão. Não, mas vamos dar uma nota. Eu digo, não, pode deixar que eu vou reescrever, vou dar uma nota, a gente pedindo desculpas. Aí eu fui e escrevi Teixeirão, o título, Teixeirão ex-bobalhão. E aí, é claro, os bichos disseram, não, é melhor não publicar nada, então, não publica nada. E aí, porque a gente tinha uma relativa autonomia também, né? E aí não foi publicada, mas isso dá uma ideia do que foi o Porantim. Eu fecho um pouco esse tópico para entrar no segundo tópico que o GT Mundo do Trabalho me pediu abordar, que foi a existência do jornal A Lucta Social. Né? Eu tinha estado no exílio, eu fiz o meu trabalho no curso de especialização no IRFED, que era uma instituição em Paris. Eu fiz um trabalho que, na verdade, não chegava a ser uma dissertação de mestrado, porque não era um curso de mestrado, apesar da Universidade do Amazonas ter reconhecido como curso quando eu fiz o concurso. Mas esse trabalho que eu fiz foi quase um TCC, assim, né? Foi uma pequena monografia com um catálogo. Eu fiz um catálogo dos jornais operários brasileiros existente no Instituto de História Social de Amsterdã, na Holanda. Eu, terminado em 72, terminado esse curso, eu fui com o Vitor Leonardi. O Vitor Leonardi é um historiador que esteve como professor visitante aí na Universidade do Amazonas. É um grande historiador e interessado na história do movimento operário, e foi ele que me levou por esse caminho. E eu fui com o Vitor Leonardi. Ele tinha um Fusquinha, nós saímos de Paris no Fusquinha dele, ficamos hospedados ali no albergue assim, de quinta categoria, e passamos quase um mês lá em Amsterdã, indo diariamente ao Instituto de História Social, quando fizemos um levantamento, então, fizemos fichas de cada um dos jornais operários do Brasil que existia nos arquivos do Instituto de História Social. Como é que eles construíram esse acervo? Eles sabiam que havia ditaduras na América do Sul, né? Tinha eleição aqui, derrubava o presidente, e que, de quando em quando, essas ditaduras tocavam fogo nesses jornais que representavam a memória da classe operária. Aí o que eles fizeram? Eles vinham periodicamente com dólares no bolso, vinham e compravam jornais dos sindicatos, de sindicalistas, né, arquivo pessoal de alguns sindicalistas, e iam comprando e formaram um acervo muito bom lá no Instituto de História Social.
E foi esse acervo que nós encontramos. Olha, para dar uma ideia para vocês, eu encontrei panfleto da primeira greve dos gráficos no Rio de Janeiro, no início da segunda metade do século XIX, 1850 e pouco. Um panfleto que era distribuído. Quer dizer, isso era realmente emocionante. E aí eu encontrei, como amazonense, né, eu encontrei, o Vitor é paulista, e eu, amazonense, eu estava focado um pouco no Amazonas. Eu encontrei exemplares do jornal A Vida Operária, do final do século XIX. Eu encontrei, do início do século XX, os jornais A Lucta Social, editada pelo Tércio Miranda. Eu tirei xerox desse jornal, que me interessava assim de perto, e acompanhei. Quer dizer, tem lances assim nos jornais. Eu não me lembro mais se foi em jornais do Amazonas ou em outros jornais do Brasil, mas se lançou uma campanha para pagar os advogados do Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti são dois trabalhadores migrantes que vieram da Itália para os Estados Unidos e que estavam participando das lutas pela jornada de 8 horas. E mataram, a polícia reprimiu violentamente e mataram um policial e acusaram o Sacco e o Vanzetti de serem os assassinos. E eles não eram, porque tem um montão de provas que indicam que não eram. E eles foram condenados à cadeira elétrica. Eles foram assassinados pelo Estado democrático burguês norte-americano. Há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu publiquei isso no artigo no Tá Aqui Pra Ti. Há 10 anos atrás, a justiça norte-americana pediu perdão publicamente do erro cometido, mas o assassinato já estava feito. Quem assassinou o policial não foi o Sacco e Vanzetti. Quem assassinou o Sacco e o Vanzetti foi o Estado americano, né? E aí, aqui no Brasil, enquanto estava havendo julgamento, fizeram, olha que coisa linda, quer dizer, fizeram uma campanha para arrecadar fundos para pagar os advogados do Sacco e Vanzetti. E aí tem aquela lista de, sei lá, João da Silva, um tostão, né? E Mário não sei das quantas, 2 tostões, e ajuntando esse dinheirinho aí, né, de trabalhadores que ralavam aqui no salário mínimo, etc., dando sua contribuição para pagar os advogados lá nos Estados Unidos. Isso dá uma ideia, quer dizer, da solidariedade internacional da classe operária brasileira. Então, essas coisas foram me tocando. Eu tirei uma cópia, que está ainda com carimbo tirei uma cópia xerox, um carimbo do Instituto de História Social de Amsterdã, e, na volta para o exílio, eu trouxe meio escondido, né, por causa da ditadura, a gente tinha medo, e guardei em casa. Quando nós fundamos o Partido dos Trabalhadores no Amazonas, eu fui eleito o primeiro presidente, né, da comissão provisória que criou o Partido dos Trabalhadores. E aí nós resolvemos criar um jornal. E o título do jornal foi A Lucta Social, a Lucta com C. A gente colocou, eu tenho exemplares disso, eu posso enviar cópia depois para o GT Mundo do Trabalho, porque eu acho que era importante guardar, né, numa instituição.
E aí nós editamos, então, o primeiro número denunciando as condições terríveis de trabalho às quais eram submetidos os operários no distrito industrial, né? Comida podre, está tudo lá, na luta social. E a luta social, como o Porantin, também começou como jornal mimeografado, né? E aí vieram participar da luta social alguns jornalistas, como Aldísio Filgueiras, Diocleciano Bentes, Márcio Souza, né, que participaram, né, Narciso Lobo, que participaram da confecção desse jornal, que eu era o responsável. Aí nós fomos para a fundação do PT em São Paulo, e o Diocleciano Bentes trabalhava numa gráfica em Suzano, em São Paulo. E aí nós resolvemos fazer uma edição impressa, com o título A Luta Social. Ele fez mais de 1.000 exemplares, tem exemplares no acervo lá do Perseu Abramo, né? E distribuímos os jornais. E eu lembro que ele provocou uma certa risada, porque todo mundo vinha nos perguntar, né, de todo o estado do Brasil, luta social? Por que esse C? Porque tinha embaixo a luta social, jornal fundado por Tércio Miranda em Manaus em 1914. Segunda fase, jornal do PT Amazonas. E aí eles perguntavam, mas por que esse C? Para lembrar que a luta não começou agora. A luta vem de tempos anteriores, né? Em que luta se escrevia com C, a luta social, né? Então, esse jornal ele desempenhou também um papel importante de denúncia. Ele era distribuído no Distrito Industrial. Na época, o PT Amazonas conseguiu arregimentar lideranças sindical. Nós atuamos também no Sindicato dos Metalúrgicos, na oposição sindical, onde estava o Ricardo, e estava também o Elson, que hoje tem um blog chamado A Luta Social, né? O grande Elson, sindicalista, lutador, que veio fazer com a gente um pouco esse jornal. Esses foram, digamos assim, os dois jornais mais importantes, jornais alternativos, evidentemente, porque os jornais da chamada grande mídia, né? A grande mídia existe no Amazonas também, ela é pequena em relação à grande mídia de São Paulo, mas ela... E aí, esses jornais, eles não davam cobertura para o movimento operário, para os índios. Eles não, aquilo que eu disse, não ouviam o outro lado. Uma regra básica do jornalismo é: você tem que ouvir o outro lado. Os índios, as raras matérias publicadas sobre os índios, cheias de preconceito, né, discriminatórias, nos jornais, porque o jornalista não entende nada também da questão indígena. E as reivindicações dos direitos indígenas afetam interesses econômicos poderosos de anunciantes, etc. Então, o outro lado nunca era ouvido. Os índios nunca eram ouvidos. E, raramente, e quando eram ouvidos, quer dizer, nem se entendia, porque eles falavam uma língua que não é
a língua oficial do Brasil. A língua materna deles são línguas indígenas. E aí o português deles ficava um pouco truncado. A variedade do português indígena sempre foi também discriminada. E esse foi um dos pontos de luta que nós fizemos. Da mesma forma que a variedade do português falado pelos trabalhadores. Os trabalhadores não falam o mesmo português, a mesma variedade falada na universidade. E aí passaram a ser discriminadas equivocadamente como um português errado. E não é errado, é uma variedade deles. Da mesma forma que o português, o francês, o italiano, o espanhol não constituem o latim errado. Era a forma, na Península Ibérica, na Gália, de falarem o latim, que deu origem a essas línguas, né? Então, a gente reivindicou um pouco esse lado. E assim, para fechar agora, eu lembraria um pouco, então, minha atuação na imprensa, nessa imprensa amazonense que não era alternativa. Eu, quando me formei em jornalismo, eu voltei para Manaus e passei uns 9 a 10 meses em Manaus. E eu trabalhei, nesse período, no jornal A Crítica. Eu tinha uma relação de amizade assim, pessoal, eu construí essa relação com Humberto Calderaro, né? A gente tinha visões do mundo diferentes, tinha formas de atuar diferentes, mas ele abriu espaço para mim na crítica. Eu vou relatar um pequeno episódio, e eu acho que não tem problema de dar nomes aos bois também, né? Mas eu era o único jornalista formado atuando na crítica. Tinha um outro jornalista no Jornal Notícias, que era o Flávio Farias, e tinha um terceiro, que era o Domingos De Masi. Éramos os únicos jornalistas formados no Amazonas em 69. E aí eu queria fazer uma matéria sobre o abastecimento de Manaus, porque eu estava horrorizado com o preço dos alimentos. Eu tinha vindo do Rio, e quando eu vim do Rio, minha mãe pediu que eu levasse batata. Eu fui na Casa das Banhas, comprei 20 quilos de batata e levei para Manaus. Foi uma festa, porque o preço da batata em Manaus, olha, honestamente, estava 18 vezes maior do que no Rio de Janeiro. E aí eu procurei o superintendente da SUNAB, na época, que era o Eliandro Maia, e eu fui entrevistá-lo. E aí comecei a fazer perguntas para ele, e a pergunta que eu fazia é: por que no Amazonas o preço dos gêneros alimentícios é tão mais alto do que no Rio de Janeiro, onde já é alto? Ele me olhou e disse: olha só, eu acho melhor você não se meter nessa questão. Aí eu disse: sim, mas eu estou perguntando que o senhor é superintendente da SUNAB. Quais são as atribuições do presidente da SUNAB? Ele disse: não, isso é sigiloso. Ele disse isso, que era sigiloso. Ele disse: mas se eu for no diário oficial que criou a SUNAB, está lá, está publicado. Ele disse: então vá. Quer dizer, o superintendente da SUNAB se recusando a dizer qual era a função da instituição do qual ele era, sei lá, o diretor, o presidente, o coordenador, superintendente. Ele era o superintendente. E aí eu insisti na pergunta, e num determinado momento ele disse assim: olha, meu filho, não é para publicar, não, mas o culpado disso é o general Costa e Silva, que era o ditador, o presidente da República.
eu tomei um susto, né? Eu estranhei isso porque só depois é que eu vim compreender. Estava uma briga dentro do Exército, tinha um setor mais à direita ainda, que fazia oposição ao Costa e Silva, e ele estava ligado a esse setor. Então, ele disse, não é para publicar, não, mas eu disse, tá legal. Aí, quando ele me disse assim, ele disse, não te mete nessa coisa, não. Você é estagiário, não é? Eu disse, sim, sou estagiário. Eu menti para ele, né? Eu era um jornalista formado, era um dos poucos. Logo vi que era um estagiário, não te mete com essa coisa. Aí eu fui para a crítica, peguei a máquina de escrever e fui dando, olha, não te mete nessa questão, assinado, e ainda coloquei assim, não é para publicar não, mas o culpado é o Costa e Silva. E aí, no dia seguinte, eu estava em casa, no bairro de Aparecida, toca o telefone, era um jornalista de lá, o Abrainha Leme, me dizendo, olha só, não vem para a crítica agora, espera a gente telefonar, porque o Eliandro Maia entrou com um revólver aqui para te dar um tiro. Eu digo, tudo bem. Aí depois, às 11 horas, ele me chamaram do jornal, eu fui lá, aí o Calderaro me chamou no gabinete dele. Aí o Calderaro pegou a matéria e disse, ele disse isso daqui? Eu disse, disse. Ele disse, ele deixou uma carta aqui desmentindo isso daqui. E nós vamos publicar a carta. Eu disse, tudo bom. Ele disse, mas a gente não quer publicar a carta sem publicar um texto seu. Ele disse isso? Eu disse tudo isso daí. Ele disse, então vamos publicar a carta, mas baixa o pau em cima dele, diz que ele quer ser candidato, não sei quanto. E aí, tudo bom, eu fui, e no outro dia saiu a carta dele com a minha, dizendo que era verdade, que ele tinha queria ser candidato, aquilo que o Calderaro tinha dito, né? Ele depois falou para o Raimundo Nogueira, que era presidente do sindicato, e que era assessor lá da SUNAB, disse, eu não sei por que o Calderaro, eu sou amigo do Calderaro, ele deu força para um estagiário, né? Em vez de me prestigiar, não sei quanto, e o Raimundo disse, não, ele não é estagiário, ele é jornalista. Bom, eu acho que eu já me cedi do tempo, mas, para concluir, eu gostaria de dizer que, desde os anos 80, eu mantenho uma coluna nos jornais de Manaus. O Tá Aqui Pra Ti, que começou no jornal A Crítica, depois passou para o Jornal do Norte, voltou para a Crítica e depois passou a ser editado do Diário do Amazonas. Eu tenho mais de 1.500 crônicas acompanhando a vida de Manaus nesses últimos anos. Elas estão todas postadas no meu blog, Tá Aqui Pra Ti, www.taquiprati.com.br. Bom, eu acho que me cedi no tempo. Eu agradeço ao GT Mundo do Trabalho uma vez mais pela atenção e me disponho a enviar para o acervo do GT cópias desses jornais que foram mencionados aqui. Muito obrigado.